Anos 1990. Natal despontava como potência para o turismo. Vários hotéis de luxo se instalaram na cidade, entre eles o Parque da Costeira, que tinha visual e arquitetura singulares. O Hotel Parque da Costeira, um dos maiores da capital potiguar, foi, durante muitos anos, símbolo de turismo e geração de empregos. Mas, com o passar do tempo, virou sinônimo de abandono, dívidas e incertezas. A má gestão e os altos custos operacionais levaram o hotel à decadência. Débora trabalhou no Parque da Costeira por 1 ano e meio, mas pediu para sair quando os salários começaram a atrasar. Eles começavam a pagar por letras, de A a Z. Por exemplo, dia 5 vai sair a letra A. Aí quem fosse da letra A ia ser aquele pagamento. Aí no outro dia seguinte ia começar a letra B e passava 2 dias, por exemplo, em cada letra. Isso ia atrasando, letra A, B, C, até chegar ao Z, né? E aí foi rolando um estresse, né? A gente ficava indignado com isso porque os nossos boletos não esperam, né? A gente tem nossos compromissos e isso começou a não ficar legal. Então aí quando começou essa parte, eu pedi, né, ia acontecer uns cortes e eu pedi para colocar no corte. Em 2019, as portas se fecharam. Trabalhadores foram demitidos sem receber as verbas rescisórias e os donos do hotel acumularam uma dívida trabalhista de 58 milhões de reais. Eram 416 processos individuais e 6 coletivos. Foi quando o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte começou a procurar bens dos devedores para pagar os ex-funcionários. Nós não pensávamos inicialmente na venda do hotel. Os donos, os sócios do parque, eles tinham um outro bem considerável em Cibaúma. E aí, inicialmente, nós tentamos vender esse bem, não conseguimos. E aí, nos voltamos para o hotel. E nessa época, realmente, o hotel tinha encerrado definitivamente as atividades. Fizemos a penhora e ficamos em posse do hotel. Porque nessa época tinha começado já um processo de depredação significativo, levaram porta, janela, cama, enfim. Então a gente precisava ter realmente a mão da justiça sobre o imóvel, senão realmente ele ia ficar impossível de se fazer qualquer coisa. Quando foi no início de 2020, nós fizemos a primeira tentativa de venda do hotel, por venda direta, porque nós tínhamos uma parceria muito importante com a Justiça Federal. Isso foi muito significativo para o desdobramento e para a conclusão satisfatória de todo esse desenrolar. E nós tentamos, na Justiça Federal, a venda direta, né, que é um mecanismo de venda que as pessoas interessadas apresentam propostas, mas não teve êxito. E nós tentamos vender aqui, por um leilão judicial, também sem êxito. Ano de 2020, a Covid-19 chega ao Rio Grande do Norte fazendo milhares de vítimas. Em meio à crise sanitária global, o Parque da Costeira ganharia um novo propósito. Quando veio a pandemia, nós recebemos uma ligação da Secretaria Municipal de Saúde de Natal, perguntando sobre a possibilidade de fazer uma visita às instalações do hotel, porque se pensava na possibilidade de instalar um hospital de campanha. O farmacêutico George Antunes ocupava o cargo de secretário municipal de saúde. Ele lembra com detalhes do dia em que visitou o imóvel que viria a ser o hospital de campanha de Natal. E aí, quando eu botei o pé aqui, eu lembrei da conversa que eu tive com o Dr. Joca. Quando eu estava montando esse plano de contingência, ele disse: George, eu tive com o Dr. Cássio, do Tribunal do Trabalho, e tem uma estrutura boa ali que eu acho que você vai gostar. Vai dar certo para a gente montar um mega hospital, um hospital de campanha. E nós não queríamos fazer hospital de campanha naqueles moldes que as pessoas falam, daquelas barracas de exército, aquela coisa toda. Nós queremos fazer algo digno de atendimento das pessoas e também de condição para os nossos profissionais trabalharem.
E quando eu botei o pé aqui, eu me lembrei do primeiro dia que nós viemos aqui. Era uma estrutura que não estava boa, né? Estava abandonada há muitos anos, uma estrutura muito precária e que a gente sabia que tinha que recuperar muita coisa dessa estrutura. E eu lembro demais, quando eu botei o olho aqui, eu disse, vai dar trabalho. Mas tudo na vida dá trabalho, não existe nada fácil não, vamos que tem muita gente dependendo de nós. A ação do TRT 21 ao ceder o uso do imóvel para a Prefeitura do Natal mostra a importância do Judiciário Trabalhista Potiguar em tempos extremos. Esse hospital, ele veio como uma luva, caiu como uma luva diante dessa necessidade. Primeiro, pelo tamanho, pela possibilidade de expansão. Nós fizemos aqui 100 leitos de internação clínica, 20 leitos, 40 leitos de UTI e tinha perspectiva de nós ampliarmos essa estrutura, se assim fosse necessário. Para o então presidente do tribunal, o desembargador Bento Herculano, ceder o imóvel para a prefeitura foi um ato de solidariedade e de coragem. Os proprietários do hotel poderiam me responsabilizar pela atitude de emprestar, como nós fizemos. Nós emprestamos para a prefeitura de Natal, lógico, graciosamente, né? Uma espécie de comodato. Depois os próprios reclamantes, que eram dezenas de reclamantes, porque isso naturalmente iria atrasar bastante o pagamento, porque durante todo aquele período em que ele se viu como hospital, ele não poderia ser levado a leilão e com isso não iria conseguir satisfazer os créditos dos reclamantes, fora a questão de uma eventual depreciação pelo uso do hospital, sua desvalorização. Então, os donos do hotel criaram diversos lobbies para isso, mas a gente colocou na balança, fez uma famosa ponderação de bens. O risco, não diria para o tribunal em si, mas para a minha pessoa enquanto gestor, porque quem representa a atitude, a decisão foi, acima de tudo, minha, né, como presidente do tribunal. Então, haveria um risco muito grande, porém, o benefício para a sociedade como um todo, apesar do prejuízo também para os reclamantes, mas nós conversamos com os representantes deles, os principais, então entendemos que valeria a pena, né? E a história mostrou que valeu muito a pena. O Hospital de Campanha de Natal atendeu quase 3.500 pacientes com Covid-19, e não só do Rio Grande do Norte. Em janeiro de 2021, a unidade recebeu pacientes também de Manaus. Na capital amazonense faltavam leitos e até oxigênio para o tratamento das pessoas. Ao receberem alta, alguns pacientes viram aqui o mar pela primeira vez. Foram muitas vidas salvas. A situação, como eu disse, era inusitada no mundo inteiro e morreu muita gente no mundo inteiro. E aqui nós conseguimos salvar muitas vidas. Após o pior momento da pandemia, o destino do antigo hotel ainda era incerto, até que um novo capítulo nessa história começava a ser escrito. Quando eu assumi a presidência, eu procurei dar uma autonomia à CAEX, que era a central responsável pelas execuções especiais, inclusive designando o juiz Inácio André para conduzir a central e também para conduzir esses leilões. E a primeira conversa que eu tive com o doutor Inácio era dar para ele a ampla liberdade na condução desses atos, para que as coisas não tivessem muitas mãos, muitos envolvimentos de outros juízes. No dia 8 de maio de 2023, após um lance online, o Hotel Parque da Costeira, inicialmente avaliado em 139 milhões de reais, foi arrematado por 33 milhões e meio de reais. Mesmo após a venda, os antigos donos e os ex-funcionários ainda tentavam reverter a decisão, alegando que o valor arrecadado não seria suficiente para pagar as dívidas. Foi naquele momento que eu vi a necessidade de chamar todo mundo para uma tentativa de conciliação. Essa tentativa de conciliação iniciou com os devedores. Qual que foi ali a conversa que a gente teve? Olha, a dívida de vocês hoje aqui é aproximadamente 60 milhões de reais. O imóvel foi arrematado por 33 milhões e meio. Se a gente conseguisse fazer um acordo para que esse valor de arrematação, apesar de vocês dizerem que ele é baixo,
mas a gente conseguir fazer com que esse valor de arrematação seja suficiente para poder pagar todos os credores e pagar essa dívida toda. De certa forma, atenderia, né, aos interesses tanto de vocês, devedores, porque ficariam livres de uma dívida grande, e ao mesmo tempo a gente conversaria com os credores, né, com os trabalhadores que estavam esperando para receber, para dizer, olha, a chance que vocês têm de receber aqui é vocês abaixarem o valor para a gente conseguir pagar todo mundo, pagar tudo com o valor da arrematação. A maioria dos trabalhadores aderiu à proposta. O acordo foi homologado e no mês seguinte os valores já começaram a ser pagos. A nossa perspectiva é que com o crédito da venda do leilão do hotel do Parque da Costeira, serão pagos todos os trabalhadores. Nós temos previsão para pagamento de todos os trabalhadores, tanto aqueles que fizeram a adesão ao acordo, como aqueles que não aderiram ao acordo. Nós temos perspectiva de sobra, efetivamente, de aproximadamente 2 milhões, um pouco mais, e essa sobra já fez parte do acordo, que esse valor sobejante, ele será, nós já fizemos um ofício, inclusive, para a Justiça Federal, que fez parte desse acordo, que esse valor sobejante será disponibilizado para pagamento de débitos previdenciários. 1 ano e meio após o leilão e com a estrutura totalmente reformada, o hotel foi reinaugurado, agora com o nome de Costeira Palace. Esse leilão, a gente ganhou ele em maio de 2023, recebemos a carta de arrematação, se mal me falha a memória, em julho de 2023, começamos as obras em agosto de 23 e após 1 ano e 6 meses, vocês estão vendo essa maravilha aqui que está esse hotel, gerando emprego e renda para a nossa cidade. Aqui a gente hoje tem em torno de 300 pessoas, mas a meta é chegar a 400 pessoas quando tiver o hotel a pleno vapor, talvez até mais. Enfim, e impostos, emprego, renda e torcendo sempre pelo turismo do nosso estado do Rio Grande do Norte. Eu avalio como um acordo de muito sucesso, né, na solução desse processo, porque ao mesmo tempo possibilitou a imediata emissão do comprador na posse, né, o que permitiu a reforma do hotel, que hoje já funciona efetivamente, já está em operação, permitiu o pagamento de todos os credores nas suas ações individuais, todos já receberam, as execuções foram extintas. Foi um acordo que não trouxe nenhum tipo de incidente durante o cumprimento dele, o que deixa claro que assim, a redação do acordo e a construção das cláusulas foi muito bem feita. A camareira Débora voltou a trabalhar no hotel, agora sob nova direção e muito mais feliz. Eu estou achando ótimo, estou amando, a equipe é maravilhosa. O meu trabalho que eu já conheço, né? Eu sou profissional, então eu tiro de letra. Trabalho que a gente trabalha, eu tiro de letra, amo trabalhar, dá mais prazer. Eu trabalho olhando, até posto a paisagem do mar, as crianças brincando, maravilha. O caso do Hotel Parque da Costeira nos faz lembrar da importância da Justiça do Trabalho e do poder dela na garantia de direitos, deveres e do bem-estar social. Consta que os pagamentos estão sendo honrados regiamente. Se oportunizou que os empregados de então permanecessem ou retornassem ao hotel. Alguns fizeram, outros já estavam empregados pela demora no tempo de fechamento do hotel, até por força da pandemia também. Hoje é um hotel que está na sua plenitude, inclusive com inauguração já ocorrida, com funcionamento pleno, gerando assim renda e empregos para o Rio Grande do Norte e fomentando mais ainda o turismo da capital mais bonita do Brasil, que é Natal.